Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Fé, Filosofia e Cultura, onde nós abordamos assuntos relacionados à religião, à filosofia e à cultura de maneira geral. Meu nome é Caroline Zanardo. Gostaria de convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificações, compartilhar esse conteúdo com seus amigos, deixar o seu like, o seu comentário, que são ações muito importantes para que o canal se torne cada vez mais relevante e alcance o maior número de pessoas possível. Muito obrigada a todos. Bom, agora nós vamos finalizar a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, fazendo outras considerações a respeito dessa importante carta. Então, nós vamos falar sobre o tema que seria praticamente quase que a parte final dessa primeira carta de São Paulo Apóstolo aos Coríntios, com o tema a ressurreição. Então, esse seria um dos tópicos finais, né, dessa importante carta de São Paulo Apóstolo aos Coríntios. Então, nós vamos falar sobre a ressurreição. Ponho-vos, pois, presente, irmãos, o evangelho que vos preguei, o qual também vós recebestes, e nele ainda perseverais. Pelo qual é certo que sois salvos, todavia o conservais, como eu vô-lo preguei, salvo se em vão o crestes. Porque desde o princípio eu vos ensinei o mesmo que havia aprendido. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressurgiu ao terceiro dia, segundo as mesmas Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 11. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, estando juntos, dos quais ainda hoje em dia vivem muitos e alguns já são mortos. E ultimamente, depois de todos os mais, foi também visto por mim, porque eu sou o mínimo dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça não tem sido vã em mim, mas tenho trabalhado mais copiosamente que todos eles, não eu contudo, mas a graça de Deus comigo. Porque seja eu, sejam eles, assim vô-lo pregamos e assim crestes. E se prega que Cristo ressuscitou de dentre os mortos, como dizem alguns, de entre vós outros, que não há ressurreição de mortos, pois se não há ressurreição de mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também vã a nossa fé. Somos assim mesmo convencidos por falsas testemunhas de Deus, porque demos testemunho contra Deus, dizendo que ressuscitou a Cristo, ao qual não ressuscitou se os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé, porque ainda permaneceis nos vossos pecados. Bem, por conseguinte, os que dormiram em Cristo pereceram. Nesta vida, tão somente esperamos em Cristo, somos nós os mais infelizes de todos os homens. Mas agora ressuscitou Cristo dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Porque como a morte veio, na verdade, por um homem, também por um homem deve vir a ressurreição dos mortos. E assim como em Adão morrem todos, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um em sua ordem. As primícias foi Cristo, depois os que são de Cristo, que creram na sua vinda. Depois será o fim, quando tiver entregado o reino a Deus e ao Pai, quando houver destruído todo o principado e poder e virtude, porque é necessário que ele reine, até que ponha todos os seus inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo destruído será a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés dele, e quando diz, tudo está sujeito a ele, excetua-se sem dúvida aquele que lhe sujeitou a ele todas as coisas. Quando tudo lhe estiver sujeito, então ainda o mesmo Filho estará sujeito àquele que sujeitou a ele todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. De outra sorte, que farão os que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, pois porque até se batizam por eles, porque nós expomos também a nós a perigos a toda hora, cada dia, irmãos, morro pela vossa glória, a qual tenho em Jesus Cristo, Senhor nosso. Então, aqui ele fala que se nós não acreditamos que os mortos ressuscitam, então Cristo também não ressuscitou. Então, se nós acreditamos que Cristo ressuscitou, nós acreditamos também na ressurreição da carne, né, de que os mortos em Cristo um dia ressuscitarão. Jesus Cristo irá reinar sobre a terra e colocará então os seus inimigos sob seus pés. E ele então reinará glorioso e vitorioso. E nós vamos ver que o inimigo vai ser destruído, o último inimigo é a morte. Porque Cristo irá triunfar, irá reinar, e todos os mortos em Cristo um dia ressuscitarão. Mas dirá algum: como ressuscitarão os mortos, ou em que qualidade de corpo virão? Como és incipiente? O que tu semeias não se vivifica, se primeiro não morre. Quando tu semeias, não semeias o corpo da planta, que há de nascer, senão o mero grão, como por exemplo de trigo ou de alguns dos outros.
Porém, Deus lhe dará o corpo como lhe apraz, a cada uma das sementes do seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma certamente é a dos homens, outra dos animais, uma das aves e outra dos peixes. E há corpos celestiais e corpos terrestres, mas uma é, por certo, a glória dos celestiais e outra dos terrestres. Uma é a claridade do sol, outra a claridade da lua e outra a claridade das estrelas. Ainda a diferença de estrela a estrela na claridade. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará sem corrupção. Semeia-se em vileza, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. E semeado o corpo animal, ressuscitará o corpo espiritual. Se há corpo animal, também é o espiritual, assim como foi escrito. Foi feito o primeiro homem Adão em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não primeiro o que é espiritual, senão o que é animal, depois o que é espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem do céu, celestial. Qual foi o terreno, também são os terrenos, e qual é o celestial, também são os celestiais. Porque assim como trouxemos a imagem do terreno, tragamos também a imagem do celestial. Mas digo, irmão, que a carne e o sangue não podem possuir o reino de Deus, nem a corrupção possuirá a incorruptibilidade. Eis que vos digo um mistério: todos certamente ressuscitaremos, mas nem todos seremos mudados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque uma última trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós outros seremos mudados. Porque importa que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que este corpo mortal se revista da imortalidade. Quando este corpo mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, a morte, a tua vitória? Onde está a morte, teu aguilhão? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Porém, graças a Deus que nos deu a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, estai firmes e constantes, crescendo sempre na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, é necessário que nós entendamos que um dia a última trombeta soará. Neste dia, os mortos em Cristo ressuscitarão. O corpo corruptível será revestido da incorruptibilidade. O corpo mortal será revestido da imortalidade. E nem todos nós morreremos, mas muitos nós seremos mudados, né? Então, aquelas pessoas que, quando Jesus voltar e estiverem vivas, elas serão mudadas. E as pessoas que tiverem morrido em Cristo, elas ressuscitarão, como eu falei, num corpo glorioso. Então, é necessário que esse dia aconteça, esse dia da volta de Cristo, aonde ele realmente fará com que a morte seja tragada, né? A morte seja vencida, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Todo olho verá nesse dia triunfante da sua vinda. Então é necessário que nós estejamos preparados, né? Porque nós não sabemos o dia e a hora. É necessário que nós sejamos sóbrios, que nós tenhamos consciência de que esse dia, um dia vai chegar e que nós, se estivermos mortos em Cristo, ressuscitaremos, e se nós estivermos vivos, nós seremos transformados por ocasião da vinda de Cristo. Então, assim nós encerramos essas considerações finais acerca da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Eu espero que todos tenham gostado desse conteúdo e nós nos vemos no próximo vídeo para falar sobre mais assuntos interessantes sobre fé, filosofia e cultura. Muito obrigada a todos pela atenção e até mais. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço.